Olá, nesse vídeo nós vamos aprender sobre a natureza da linguagem. Vamos entender melhor sobre a sua matéria, a sua forma e os seus símbolos. Ao final desse vídeo, a gente vai entender melhor sobre a construção do pensamento para a formação da linguagem. Aqui é a Josiane Silva do canal Lição de Casa. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a natureza da linguagem é comunicar através dos símbolos. Símbolos são palavras que representam realidades físicas e abstratas. Essas realidades podem ser representadas pelo som, por gesto, por imagem. Por exemplo, a palavra casa é um símbolo que representa uma estrutura onde as pessoas vivem. A palavra é o símbolo que usamos para representar visualmente ou por escrito uma realidade física ou abstrata. Observe assim que esse termo palavra, ele é formado por um grupo de fonemas com uma significação. Por isso que ele é um símbolo e sua matéria é o signo sensível. Quer dizer que a gente pode perceber pelos nossos sentidos. E a forma dessa palavra é o significado que ela recebeu por convenção. Você vai entender melhor sobre forma, matéria nos próximos slides. E a palavra árvore também é um símbolo que usamos para representar uma planta com troncos e folhas. Observe que para você entender que essa palavra é uma árvore, você não precisa ver uma árvore, o desenho de uma árvore. Na construção da imagem, na construção do pensamento, você consegue associar esta palavra à imagem que você tem de uma planta com troncos e folhas. Outro exemplo é a palavra cabisbaixo, que é uma forma de representar que uma pessoa está triste, está chateada, não está muito bem. Bom, nesse slide você conseguiu entender que todos os símbolos são palavras, com exceção das onomatopeicas. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso aqui. Mas para entender melhor como funciona a natureza da linguagem, a gente precisa estudar a matéria e a forma da linguagem. Vamos fazer isso agora. Quando falamos de matéria e de forma, se trata do plano metafísico das coisas tal como elas existem. Então, no plano metafísico, existe um ovo cru e no plano metafísico existe um ovo frito. Isto é, quando a gente está falando de matéria e forma, a gente está falando das coisas que existem, de tudo que existe no universo, antes de darmos nomes a esses seres. Por isso, a matéria é a essência corpórea da coisa que você quer representar. Então, isso aqui é a matéria, isso aqui é a essência corpórea de uma cadeira. E a forma é o significado. Eu olho para essa imagem e fica aqui, cadeira. E o símbolo? O símbolo é a palavra cadeira, qual você vai representar. Espero que tenha ficado claro para você. Quando a gente vê os animais, a gente vê o quê? O corpo, a matéria. Agora, a forma é o significado, sem o qual não é possível existir na realidade. É como identificamos a matéria no universo. Então, quer dizer, aqui nós temos o quê? A matéria de um canguru. E a forma, o significado é canguru. E a forma é o significado daquela imagem na nossa mente. Assim como os outros animais que estão representados aqui. Nós temos a matéria. Isso aqui poderia ser uma coisa vazia na sua mente, mas não. Logo que você olha essa imagem, vem a palavra leão. Logo que você vê essa imagem, vem a palavra zebra. Na hora que você vê essa imagem, vem essa palavra gorila. Ou pode ser um chimpanzé. Nessa imagem, logo te vem em mente um nome que foi dado por convenção ao urso panda. Então, a forma é o significado que nós damos para aquilo que existe no universo. Mais um exemplo é a água. A água é composta da matéria, oxigênio e hidrogênio. Sua forma, o seu significado, se transforma nessa composição H2O. Com conhecimento, quando a gente vê essa fórmula, aqui significa água. A partir dessa compreensão, a gente entende que na linguagem existe um sistema de símbolos que a representam. E por meio deles, expressamos as nossas necessidades e desejos. Então, a linguagem representa os símbolos da realidade. Pois antes de a gente dar nome às coisas, existe a matéria, o corpo físico, e depois a forma, que é o significado. Assim, a gente consegue ter uma clareza do seguinte. As matérias da linguagem é a voz, a linguagem falada, e quem estuda a voz por meio do som, pois o som que emitimos é a matéria. E a ciência que estuda o som é a fonologia. E a outra matéria da linguagem é a linguagem escrita, que são sinais, e a matéria são aqueles sinais, aquelas notações. Quem estuda esta matéria é a ortografia. E por fim, tem a forma das palavras, que é estudado pela semântica. A linguagem representa os símbolos da realidade. Então,
Matéria é o que da mensagem, é o conteúdo, o corpo físico do símbolo. E a forma é o como da mensagem, é o significado atribuído a esse símbolo. Observe esse exemplo aqui. A palavra amor. Os sons A-M-O-R, amor, é a matéria da palavra amor. Os sons e as letras que formam essa palavra é a matéria. E a forma? A forma é o significado, que amor significa o sentimento, o conceito que a palavra representa, certo? Na palavra animal, o corpo do animal é a matéria. E a forma? É como se fosse a alma ou a essência do animal. Então, aquilo que nós vimos aqui. Nós temos aqui a matéria, o corpo do animal. Corpo do animal, certo? E a forma? É o significado que nós damos a cada um desses corpos. Outro exemplo aqui é a palavra sol. A gente não precisa ter a figura do sol. E a gente não precisa aqui olhar para o sol, nem nada. Mas ao ler essa palavrinha, nós entendemos que se trata de uma estrela no centro do nosso sistema solar. Então, isso aqui é um símbolo. É uma representação do que existe no universo. Se está fazendo sentido para você, deixe o seu comentário abaixo. Agora que a gente entendeu o que significa símbolo, matéria, forma das palavras da linguagem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no conceito dessa forma da linguagem. As palavras, elas podem significar tanto indivíduos, como pode significar essência. Devemos ter em mente o seguinte, que as palavras servem para representar um indivíduo por ser único em sua individualidade. Então, nós usamos a palavra para representar tudo que existe ou que já existiu. Para ficar mais claro, quando você está estudando a palavra indivíduo, o homem, a mulher, o cavalo, o cachorro, os grãos de areia, uma árvore, o sol, tudo isso são indivíduos. Então, a partir dessas imagens e a partir desse conceito, a gente consegue entender que indivíduo é tudo o que existe no universo. E essência é o que faz aquele ente ou aquele indivíduo ser o que é com suas características essenciais, sem as quais elas não seria o que ela é. Então, é o que nós vemos aqui. Quais são as características essenciais que faz com que este indivíduo seja um homem? Quais as características essenciais que faz com que esse indivíduo seja individualmente uma mulher? E quais as características essenciais que diferenciam esse indivíduo do homem, da mulher, da árvore, dos grãos de areia? Então, a essência são as características essenciais que fazem com que o indivíduo seja quem ele é. Sem essa essência, não há como você definir um indivíduo. Você observa assim, que apesar de sua individualidade, ele se assemelha a outros da sua classe. Se assemelham a outros da sua classe. Então, quer dizer, nós vamos ver as características essenciais de um cavalo que se assemelha a outros indivíduos da mesma classe. Nós vamos ver as características essenciais de uma árvore que se assemelha a outros indivíduos da sua classe. E assim por diante. E assim acontece com tudo que existe no universo. Mas quando a gente diz Isabel, princesa imperial do Brasil, era uma mulher, nós estamos dizendo que era uma mulher individual. Por quê? Apesar de, em essência, ela fazer parte da classe mulheres, a individualidade dela, esse atributivo dado a Isabel, este nome dado a ela, a torna um ser individual. E assim é com todos nós. Nós somos um ser individual quando a gente tem ali alguma coisa que nos diferencia da nossa classe. Para utilizar as palavras corretamente, a gente precisa saber também que uma vez que todo indivíduo pertence a uma classe, e outras classes maior, essas podem ser distinguidas. Espécie e gênero. Vamos entender isso mais um pouco. Por exemplo aqui, todo indivíduo ele pertence a uma classe. E a gente pode distinguir essas classes em espécie e gênero. Por exemplo, o homem Pedro Álvares Cabral é a espécie e a classe a que pertence. Luiz Gonzaga, Rei Charles, devido à sua essência ou natureza comum a todos elas. Observe, a ovelhinha Dolly, aquela ovelha clonada, há alguns anos atrás, é a espécie ou classe que pertence a qualquer outra ovelha da sua classe, devido à sua essência ou natureza comum a todas as ovelhas. Você não vai dizer que a essência de uma ovelha é a mesma essência que a dos homens, porque é uma diferença nessa essência. Já o gênero, quando a gente fala em gênero, se refere a uma classe mais ampla que é composta de duas ou mais espécies diferentes, com a mesma essência genérica ou natureza.
a gente fala assim, animal, aí a gente pode estar falando de um cachorro, de um leopardo, de um cavalo, de um homem, de qualquer outro que tenha essa essência genérica, que pertence àquela natureza daquela classe. Ou, por exemplo, uma árvore frutífera é o gênero que pertence à mangueira, o abacateiro, a jaqueira ou qualquer outra espécie de árvore frutífera, porque a essência ou a natureza de ser frutífera é a mesma de todas elas. Mas a gente precisa entender o seguinte, que o animal ou uma árvore individual pertence a um gênero somente por fazer parte daquele gênero. Para entender melhor, o gênero a que pertence uma espécie ou uma classe, ele é abstrato. Quando se trata de gênero, olha, pinta o gênero animal. Não dá para pintar o gênero animal, porque você não sabe de que animal se trata. Você consegue apenas pintar, retratar a espécie. Por exemplo, pinte, faça foto, retrato aí de um cachorro. Você consegue fazer, porque você consegue identificar a espécie. Mas como o gênero animal ele é abstrato, se você pedir para alguém pintá-lo, você vai ficar sem a pintura. Não tem como desenhar uma coisa genérica, de natureza genérica. Então a gente consegue retratar um ser individual, a sua matéria, e não o gênero a que ela pertence. Deixa eu ver se isso ficou claro aí para você. Existe também uma diferença entre indivíduo e agregado. É que o agregado é um conjunto de indivíduos de qualquer espécie. Se você olhar numa cozinha, você tem vários indivíduos naquela cozinha. Então, aqui você tem o quê? Um agregado, porque são indivíduos de qualquer espécie ou de várias espécies. Mesmo se você olhar na sala, quando você pensa assim, as mulheres do século XIX, por exemplo, são agregados. São mulheres, elas pertencem à classe das mulheres, mas elas estão em um outro período, no tempo. Então, ali elas estão agregadas a esse conceito. Bom, resumindo é o seguinte. Essência é o que faz um ente ser o que é. Espécie é uma classe composta por indivíduos que têm em comum a mesma essência específica. Gênero é uma classe mais ampla, composta de duas ou mais espécies diferentes. Agregado é um grupo que consiste de dois ou mais indivíduos. Quando você está estudando a natureza da linguagem, você precisa aprender também sobre os símbolos e como se formam as palavras e tal. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Eu espero que esse vídeo ajudou você. Deixe o seu like, abraços e até o próximo vídeo.